Esteja firme na fé. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Coríntios 16:13. O Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para nos dar 4 conselhos importantes a fim de que, uma vez aprendidos, possamos praticá-los. Em qualquer situação, independente das adversidades, devemos assumir o que a Bíblia declara a nosso respeito. Prepare o coração, porque nesse estudo, você entenderá cada uma dessas orientações. Vigiar. O que é vigiar? Significa tomar conta. De quê? Vamos entender melhor o sentido dessa palavra. Assim que começa a narrar a parábola do semeador, Jesus conta que o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira da estrada. Então vieram as aves do céu e comeram aquilo que foi semeado. Mateus 13:3-4. Ao explicar a parábola, o Senhor afirmou que a semente é a palavra de Deus, e as aves do céu que a comeram representam o diabo. Mateus 13:19. Isso quer dizer que se você não tomar conta da bênção que Deus te deu, o diabo a roubará. O maligno está sempre à espreita pronto para devorar a revelação da palavra, a qual é uma semente que o Pai planta na sua alma quando você ouve a pregação do Evangelho ou lê a Bíblia. Por isso, no momento em que ouvir a palavra de Deus e entender o que o Senhor tem para você, tome conta dessa revelação. Compete-lhe segurar a bênção. Deus não brinca, não mente nem abre os nossos olhos para, depois, nos tirar a bênção. Ao contrário, ele diz: assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Se o Senhor te deu a revelação, você tem tudo de que precisa. Basta crer, porque a palavra possui o poder para fazer a obra em sua vida. Você sentiu que Deus te prosperará? Ou resolverá seu problema conjugal, familiar ou de saúde? Ele está dizendo: vigiai. Caso contrário, o diabo devorará sua semente, e você não obterá a bênção de que necessita. Não adianta dizer: pensei que Deus me daria. Se ele te deu a bênção, basta crer na palavra e assumir ela. Esteja firme na fé. Há dias que saímos de casa e todo o sinal de trânsito está fechado. Todas as pessoas nos olham com semblante carrancudo. Parece que nada dará certo. Nesses dias, tudo o que precisamos fazer é estar firmes na fé. Não importa quem nos ofenda, não podemos retribuir na mesma moeda. Não seja a nossa última palavra, a não ser para dizer: Deus o abençoe, não darei ouvidos ao que você está falando. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. O Senhor te deu uma fé que deve ser usada nos dias bons e nos dias maus. Pode ser que alguém diga: nos dias bons não preciso da fé, mas muitos caem quando tudo está bem, pois o diabo lhes rouba a fé do coração e eles experimentam grande sofrimento. Quando a circunstância se mostra adversa, muitas pessoas se esquecem do que Deus lhes falou. No entanto, ele continua a dizer para estar firme na fé, meu irmão: se Deus te deu a fé, a certeza no coração, não mude mais, não importa o que as pessoas pensem ou digam, permaneça inabalável e responda: o Senhor Deus me ensinou, e o que ele falou é a verdade. Se portar varonilmente. O verdadeiro filho de Deus é um soldado em exercício, assim como um bom policial. Existem policiais que mesmo diante do perigo não farão nada se não estiverem fardados. Entretanto, o bom policial, que se porta de maneira varonil, corajosa, defende a sociedade 24 horas por dia. À semelhança do mau policial, alguns servos do Senhor só se lembram de orar quando a situação está muito difícil, pois, enquanto podem, fazem de tudo para não buscar a Deus. A verdade é que, independentemente dos dias serem bons ou maus, precisamos nos chegar a Deus. Quando estamos em uma festa, por exemplo, nós nos alegramos, mas é bom ter cuidado para o diabo não plantar uma semente que nos leve ao erro. O mais importante, em toda a situação, é ter firmeza e dizer: me portarei como um verdadeiro filho de Deus. Em qualquer circunstância, temos de nos portar varonilmente, sabendo que somos soldados de Cristo e estamos a serviço do reino de Deus 24 horas por dia. Se recebermos uma proposta indecorosa maligna, teremos condições de dizer não. No entanto, quando vier uma notícia, não podemos deixar o Senhor de lado, mas sim clamar: Pai, muito obrigado porque o Senhor me deu essa bênção. A pessoa que agir desse modo certamente obterá sucesso na vida. Se fortaleça. Alguns se esquecem de que, assim como o corpo necessita de alimento para se manter saudável, a alma também precisa ser fortalecida. Se uma pessoa passar um dia sem almoçar, pode ser que até faça bem, principalmente se ela tiver muita energia armazenada. Contudo, se criar o hábito de não fazer as refeições com frequência, ela começará a ficar fraca. Com a alma, acontece a mesma coisa: se não nos alimentamos do pão dos céus, que é a palavra de Deus, não teremos forças para resistir ao diabo. Pense em uma pessoa que vive pelas ruas e se alimenta apenas quando alguém lhe dá algo para comer. Ela certamente não tem coragem de acreditar que pode ser vencedora, alguém precisa fazer alguma coisa por ela, e esse alguém é você. Para isso, não só reparta o pão do céu, mas também se alimente, se fortaleça. Pode ser que você me diga: está tudo bem em minha vida, mas eu lhe digo: não se deixe enganar, busque ao Senhor.
Hoje Deus nos dá importantes orientações para que não caiamos nesse tipo de engano. Primeira, vigiar. Segunda, permanecer na fé. Terceira, estar sempre pronto, como um soldado em ação, para entrar em serviço a qualquer hora que o comandante mandar. Quarta, se fortalecer. Para estar fortalecido espiritualmente é preciso ouvir a palavra de Deus, é necessário todos os dias reservar um tempo para ler a Bíblia. Contudo, não é fazer como algumas pessoas dizem: estou lendo a Bíblia toda, mas após alguns capítulos lidos, não entendem nada. Dessa forma elas não são fortalecidas. A leitura da Bíblia deve ser acompanhada de reflexão, conforme na palavra de Deus, no Salmo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso significa que não devemos somente ler a Bíblia, mas também devemos meditar nela. Podemos refletir a respeito de um texto bíblico durante o tempo que for necessário. Por exemplo, o texto de Jó 34:24, o qual diz: quebranta aos fortes, sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Precisamos entender o que o Senhor está dizendo e meditar em cada palavra. A passagem declara que Deus quebranta os fortes. Quem são estes? São aqueles que acham que não dependem dele. Em seguida é dito que não existe ninguém que possa inquirir a Deus. O que isso quer dizer? Que não há quem possa questionar a Deus, pois Deus é o Senhor e ele sabe tudo o que está fazendo. A última parte do versículo diz que põe outros em seu lugar, o Senhor derruba os presunçosos e põe outros no lugar deles. Por isso ele deseja que sejamos humildes a fim de sermos aquilo para o qual fomos chamados. Se não quisermos outro em nosso lugar, precisamos andar em humildade. Em nosso corpo, o processo é parecido. Se o estômago receber alimento e não digerir, não haverá absorção dos nutrientes pelo organismo e este ficará enfraquecido. Assim, uma simples gripe poderá causar grandes complicações. Cada grãozinho de arroz e feijão traz uma energia tremenda. Por isso, se o sistema digestivo estiver funcionando bem, ingeriremos os alimentos e nos fortaleceremos. Não é necessário comer uma tonelada de comida, basta um pouco para ficarmos fortes. A mesma coisa acontece com a alma, é preciso meditar nas Escrituras. Contudo, se a pessoa não se alimentar com a palavra de Deus, lendo, meditando e guardando os ensinos bíblicos no coração, não se fortalecerá. Então, quando vier uma tentação, não terá forças para resistir a ela e, como resultado, deixará o cônjuge e partirá para uma aventura. Algumas pessoas se entregam às drogas e aos demais vícios, ou praticam a desonestidade e, depois, pagam preço caro. Para se fortalecer espiritualmente, não basta dizer que crê em Deus, é necessário estar em contato com Ele. Por exemplo, um telefone celular é muito útil, mas quando está com a bateria descarregada precisa ser recarregado. Se você não conectá-lo à tomada, ele não receberá a carga necessária para funcionar. A verdade é que muitas pessoas, mesmo as mais presentes na igreja, ainda estão com a alma desligada do Senhor e não têm o coração limpo. Por isso, se Jesus voltasse nesse minuto, não iriam para o céu. Quando alguém tem em seu interior sentimentos com inveja, ciúme ou possui algum pecado escondido, uma mentira, ele está desligado de Cristo, logo, está na mão do demônio. Por outro lado, se está ligado a Jesus, está nas mãos de Deus. Não há coisa melhor do que estar em comunhão com o Senhor Jesus. Você tem levado uma vida de pecado? Saiba que, se houver sincero arrependimento, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 de João 1:9. Então, não haverá condenação mais sobre a sua vida, conforme afirmam as Escrituras. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Se ainda não recebeu verdadeiramente o Senhor Jesus como seu Salvador, pode recebê-lo agora. Se tomar essa decisão, você nascerá de novo e será chamado filho de Deus. Se você estiver dizendo: eu quero esta oração, não desejo mais o diabo agindo na minha vida, preciso do perdão dos meus pecados, pois quero ir para o céu com Jesus, então diga assim: Pai, confesso a ti todos os pecados que tenho praticado, e eu te peço que me perdoe, me lava no sangue de Cristo. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Amém.